Amém. Segundo Samuel, no capítulo 24, a partir do verso 10, diz assim: Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade, o vidente, e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Amém? Você pode sentar? Interessante, mais um detalhe interessante nesse texto é que Davi sente, como diz aqui, sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. Não havia nenhuma palavra ainda, nenhum profeta disse nada, ninguém criticou Davi, não houve nada. Mas Davi sentiu que foi a ação do Espírito Santo. Sentiu Davi que havia feito algo errado e algo muito sério em ter contado o povo, porque ele sabe os motivos que o levou a contar o povo. O profeta só vai ser notificado depois. Vai lá, Davi, e diz assim, assim, assim. Davi é um homem que, como está aqui, ele reconhece o erro dele e ele vê diante dele uma destruição terrível por consequência do erro dele. Eu não me recordo que depois deste episódio mais mal algum tenha vindo sobre Davi ou sobre o povo. Eu vejo que a história se encerrou ali. Depois que Davi reconhece seu erro, a destruição foi muito rápida, 70.000 pessoas caíram do povo. Davi faz um sacrifício no local onde ele contemplou, teve a visão de um anjo, etc. E a história se encerrou. Esse episódio é muito questionado. Não a veracidade do episódio, mas o porquê. Porque nós temos a seguinte visão, e essa visão não está errada. Se eu erro, eu tenho que receber o castigo. Mas aqui nós não vimos nenhum filho de Davi ser ferido com nada. Nenhum filho de Davi caiu pela peste. Nenhum filho de Davi sofreu absolutamente nada. Davi ficou intacto, em termos ficou intacto, né? Porque ele sentiu a angústia, etc. E aquilo que ele mais temia,
era ter um exército pequeno, ele viu cair 70 mil homens do seu exército. Então ele padeceu algumas coisas, mas o que ele padeceu, talvez aos nossos olhos, não se compare a uma morte. Então, quem sofreu mais foram as pessoas que morreram. Foram os filhos que ficaram órfãos. Foram as mães que ficaram viúvas. Os pais que ficaram sem filhos. Quem foi o culpado de tudo isso? Davi. Alguém tem dúvida? Não, foi Davi. Há uma passagem, parece que é de Provérbios, que diz: se o justo governa, o povo prospera, né? Mas se o ímpio é quem está no poder, o povo acaba caindo em grande ruína. Então o que vemos? Uma liderança e uma influência. Lembra do livro de Juízes? O livro de Juízes revela um tempo em que Deus não levantava, em que não havia um líder específico. Mas durante o livro de Juízes foram levantados 13 chamados juízes, 13 líderes. E o 13 é justamente o número da libertação, né? 13 de maio de 1888, a libertação dos escravos e tal. E o 13 é realmente essa profecia toda com relação à libertação. Quando no livro de Juízes, o povo está sem líder, vêm os inimigos e subjuga eles. Lá está Israel. E um desses é o período de Gideão, que nós conhecemos muito bem. Lá está. Gideão está lá. Gideão é um homem que o anjo diz para ele, varão valoroso. Ele está lá trabalhando, ele está no meio do povo. Ele é um líder? Não é um líder. Ele está lá como qualquer um no meio do povo. Eles estão sob a opressão dos midianitas. Gideão está malhando trigo, preparando uma coisa para esconder. Eles escondiam a comida porque vinham os inimigos e arrasavam com tudo, e eles, sem condições de resistir, qual seria o resultado? Ficar todo mundo com fome. Então começaram, não era só Gideão que estava malhando trigo, não. Tinha outras pessoas fazendo isso, porque era um escape. Mas tinha algum líder no meio do povo? Não. Então eles estão debaixo de uma opressão. Eles estão mal. Aí Deus vem e levanta Gideão. Quando Deus levanta Gideão, Gideão vai lá e diz assim: olha, vamos aí. Vem aquela liderança, vem a unção sobre Gideão, vem a testificação do Espírito, tem aquela situação toda, 32 mil, mas Deus faz a seleção, cai para 300. Gideão organizou um exército, sobrou só 300. Deus foi e deu a vitória, quando o povo tinha um líder. Acabou o tempo de Gideão, não acabou o tempo de Gideão? O que aconteceu? O povo de novo caiu em ruína, caiu debaixo da opressão. Aí Deus vai e levantou outro líder, o povo foi lá, conquistou, prosperou e foi bênção. Aí aquele líder saiu do poder, o povo ficou sem líder. O que aconteceu? Caiu em desgraça de novo. E isso se repetiu no livro dos Juízes por 13 vezes. Enquanto tinha líder, o povo vai bem. Não tinha líder, já era. Será que você tem humildade suficiente para reconhecer que precisa de um líder? Isso é uma coisa que quem não tem humildade não reconhece. Quem não tem humildade não reconhece.
E quem não reconhece isso, procura por eles num futuro e vê se tem ministério na vida deles. Vão pastar a vida toda, meu irmão. Porque as conquistas só existem quando nós trilhamos a estrada da humildade. Não adianta dizer, eu sirvo a Deus, é eu e Deus, conversa fiada. Entre nós e Deus, tem Jesus Cristo. E entre o povo e Cristo, sempre teve um sacerdote e nunca vai ser diferente. Nunca vai ser diferente. Sempre vai ter um sacerdote. E não adianta fugir. E isso é teologia pura. Não tem para onde escapar. Aí tem pessoas que ficam chateadas com seu sacerdote, assim, eu vou para outra igreja. Ué, como assim? Já é dono do seu nariz? Você já tem condições de escolher a sua igreja? Você já pode mudar de sacerdote, mudar de rebanho, assim, é assim que funciona? Vai, procura os que fazem isso a bel prazer, que você vai achar eles por aí, pastando em algum pasto queimado, seco. Ou será que eu não tenho 25 anos de caminhada? Irmão, o livro de Juízes mostra essas coisas. Tinha até uma profetisa chamada Hulda, né? A profetisa Hulda. Ela profetizava no meio do povo, mas o povo está lá, no maior sufoco. Ela não é líder, ela é profeta. Ela não é líder, ela é profetisa. Aí o povo está oprimido. E Hulda está profetizando, entrega para um, entrega para outro, mas não tem jeito. Não adianta profecias, tem que ter liderança. Quando Deus levantou Jeremias, exterminou o rei. Jeremias era líder. Jeremias não era líder, meu irmão. O líder era o rei. Samuel era líder. O líder era Saul. Davi era um líder. Mas tinha o profeta. Quem era o profeta? Gade. Depois aparece Natã. Uma coisa é ser profeta e outra coisa é ser líder. O que Deus faz na cabeça de cada um é diferente, meu irmão. Eu, por exemplo, eu não posso ver demônio. Porque eu vou atrás. Resultado, eu não vejo. Quando eu vejo é distante, eu não posso ver um demônio passar perto de mim. Se Deus me der essa visão, eu parto para cima dele, é um negócio que está dentro de cima, eu interrompo o caminho dele. E cá entre nós, não é assim que funciona. Então, resultado, eu não vejo demônio. Tanta gente à minha volta vê e já viu, e nesses 25 anos de caminhada, eu não posso ver um demônio. Se eu ver um demônio atravessar de um canto para o outro, eu corro para cercar o caminho dele. Então, eu não posso ver, Deus não pode ter isso comigo, porque eu tenho uma reação dessa. Ou seja, Ele não trabalhou comigo nesse comportamento. Eu não tenho esse comportamento que seria o correto. Mas me dá um negócio, se eu ver um demônio passar, eu parto para cima dele. Uma loucura. Esse não é o comportamento certo. Ou seja, eu não tenho esse ministério de ver as coisas assim, porque o meu comportamento não foi lapidado por Deus. Raras vezes, quando Deus me mostra alguma coisa, eu tenho essas atitudes aí, equivocadas, que eu sei que está errada, mas eu não consigo me conter. Uma vez vi um demônio passar numa rua, eu parti atrás dele, claro que eu não ia ver nada, e eu sei que eu não ia ver nada, porque os bichinhos, eita bichinho para ter perna rápida, é tudo atleta, passa pelo meio das paredes, eu sei que eu não vou conseguir, mas é um negócio que, então, cada um é preparado para uma coisa, a sua mente é preparada para profetizar, a mente de outra é preparada para liderar, a mente de outra é preparada para se submeter. Por quê? Porque tem gente que alcança os maiores galardões no campo da submissão. Outros são chamados para liderar.
Ora, mas nós somos um corpo. Paulo nos classifica como sendo um corpo. Então não adianta todo mundo querer ser mão direita. Alguns têm que ser mão esquerda. Não adianta querer ser perna direita. Alguns têm que ser perna esquerda. Senão o corpo não anda. Dá para entender essa facilidade? Isso é tão simples. Agora, todo mundo quer ser cabeça. Aí ferrou-se. Se todo mundo for cabeça, a gente fica parado no mesmo lugar, porque não tem pé para conduzir a cabeça. É fácil, hein? Isso é fácil, não é tão complicado assim, não. Mas o que nós precisamos é sempre, antes de sair de casa, chegar lá no nosso guarda-roupa e ver a seleção das nossas roupas. Aí nós vamos pegar a primeira veste, se chama orgulho. Tu diz assim, não vou vestir essa hoje. Aí vem para a segunda, tu pega o cabide, aí quando tu vê, tá, vaidade, não, põe ela no lugar, deixa ela lá. Estou indo para a igreja, não vou usar nem o orgulho, nem a vaidade. Eu vou usar a... Aí tu pega uma roupa, intrepidez. Não, eu estou indo para a igreja. Por que eu tenho que ter tanto intrépido lá dentro da igreja? Não, deixa essa veste aí. Vai folheando as tuas vestes, meu irmão, até você achar uma escrita assim, humildade. Com essa aí você conquista tanta coisa que você nem imagina. Irmão, deixa eu dizer isso só pela 1000ª vez, aguenta só um pouquinho. Eu clamei a Deus para entender o que é ser humilde. Durante anos da minha história, eu clamei a Deus para entender o que é ser humilde. Clamei, sabe o que é clamar? Você ter um entendimento de alguma coisa e você clamar até compreender aquilo. Porque tanta gente já falou tanta besteira. Tem gente que pensa que o ser humilde é falar baixo e andar de cabeça baixa. Não é isso não, tu pode gritar, tu pode falar de peito para o alto. Humildade é um estágio interior do teu ser, em que você não se sente melhor do que ninguém. Você vive a tua vida, você faz o que teu Deus te manda. Você não é melhor nem é pior, você é o que Deus quer que você seja. A humildade é uma porta que não tem mais tamanho. Quando você consegue isso, você abre uma porta imensa para a sua vida e para que as misericórdias de Deus te alcancem. Aprenda esse caminho, irmão. Permita aí. Desculpa aí falar pela 1001ª vez sobre isso, né? Mas quem sabe alguém aprendeu a lição foi hoje, porque o Espírito Santo eu vi quando ele explodiu. Meu irmão, vamos voltar para Davi, então, né? Vamos parar de viajar. Davi é um homem que é um líder. Era necessário um líder para o povo? Ora, Moisés tinha dito que quem dera, Josué falou assim, Moisés, o povo está lá no arraial e tem gente à beça profetizando lá. Cala eles. Não, Josué, tu tem ciúme por mim? Quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhes desse do seu espírito. Ah, então tinha gente à beça profetizando no arraial, Moisés apoiou que todo mundo profetizasse no arraial, então já podia tirar Moisés de lá? Meu irmão, entenda o que é um líder. Moisés, o povo está lá no Egito. Quantos eram? Milhares. Ninguém se mexeu, ninguém ousou dizer, quero falar com o faraó. Se dissesse, quero falar com o faraó, perdia a cabeça ali na hora. Só em mencionar o nome de faraó na frente de um soldado, já estava correndo risco de morte. Ninguém se mexeu para nada. Cadê Arão? Arão está lá no meio do povo como escravo. Cadê Miriam, a profetisa? Também está lá no meio do povo como escravo. Está todo mundo lá. Os da casa de Levi, os da casa de Arão, está todo mundo lá. Aí Deus vai lá no deserto e acha um camaradinha, Moisés. Vai lá libertar o meu povo. Ah, mas eu, Senhor? Por quê? Naquele meio dos milhares não tem ninguém? Aí Moisés vai lá. Moisés chega lá e Deus faz aquela obra toda gloriosa que nós conhecemos, e lá sai Moisés com aqueles milhares de pessoas.
Alguns falam de no mínimo 65 mil, outros falam em quase 100 mil pessoas. Era muita gente, meu irmão. Mas não tinha nenhum líder no meio deles. Aí Moisés está, depois de todas aquelas situações, Moisés chega no deserto, Moisés diz assim: eu vou lá no monte, o Senhor quer falar comigo. Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. O povo disse o quê? Moisés morreu no monte, nós estamos sem líder. O que eles fizeram? Bezerro de ouro, orgia sexual, idolatria, prostituição. Então eles precisavam de Moisés, porque enquanto Moisés estava ali, nada disso acontecia. Moisés desceu. Quando Moisés desceu, o que é isso que vocês estão fazendo? Quem está comigo, passe para o lado de cá. Israel, purifique o arraial. Aí foi aquela matança horrível. Caiu a espada, todos aqueles que queriam continuar na orgia e na prostituição e naquela idolatria. Moisés vem e coloca todo mundo no eixo de novo. Como? Como que Moisés colocou alguém no eixo? A presença de Moisés realizou tudo. Uma única frase realizou tudo. Então o povo voltou a servir o Senhor. Então nós vamos admitir, o povo precisa de um líder. O povo precisa de uma liderança. Meu irmão, olha o resumo da frase. Quem não é líder tem que ser liderado. Doe em quem doer. Aceite quem quiser aceitar. Quem não é líder tem que ser liderado. Dá para entender? Não, ninguém serve a Deus sem a intercessão de um sacerdote. Porque esse critério não existe na Escritura. Todos têm que estar no arraial onde tem um sacerdote levantado por Deus, senão não adianta, está fora dos projetos. Agora, vaidades, orgulhos, pessoas pensando que podem servir a Deus, ignorando os degraus de Deus, isso aí a gente vai encontrar todo dia, toda hora, em tudo que é lugar que você passar, sempre vai ter alguém falando um monte de besteira, tipo, irmão, congrega onde? Não, congrego na igreja, não sei das quantas, do abecedário. É mesmo? E como é que está a obra? Não, eu não concordo com o meu pastor nisso, eu não concordo com o meu pastor naquilo, eu não concordo com o meu pastor naquilo outro. A gente tem algumas divergências. Como é que é? Você já ouviu isso também ou sou eu? Você já ouviu? Acena aí, você já ouviu pessoas dizendo que tem... pois é. Pessoas dizendo que tem divergência com o seu pastor. Que divergência, meu irmão? O menor não pode divergir do maior. Ou se curva ou pula fora. Não tem divergência, isso é ilusão. Uma vez alguém disse aqui, vocês sabem que um grupinho de rebeldes foi expulso aqui da igreja, né? E uma vez alguém encontrou comigo e disse assim, pô, a igreja lá se dividiu. Eu falei, como? Não teve fulano, cicrano que saiu. Eu falei, saíram, foram expulsos pelo Espírito Santo. Mas cadê a divisão? Não existe divisão onde só existe um líder. E toda organização que verdadeiramente pertence a Deus, só existe um líder, uma liderança. Aonde tem duas, é divisão, não tem o Espírito Santo. A Escritura mostra que aonde tem duas cabeças, é divisão. Mas você já viu por aí várias vezes, não já? Pessoas fazendo assim, chega, convida alguém, vamos abrir uma igreja? Aí a gente fica de frente. Você já ouviu isso? Eu conheci tanta gente que foi convidada para abrir igreja. Aí você fica como presidente, eu fico como vice-presidente. E nós dois vamos assumir a igreja de frente. Nós dois? Como nós dois assumir a igreja de frente? A igreja só tem um líder. No povo de Deus sempre existiu só um líder. Sempre que foi diferente, era problema na certa. Irmão,
Davi é o homem segundo o coração de Deus, ele reconhece o seu erro, mas o castigo é inevitável e 70 mil do povo caiu. Por quê? Você lembra de Adão? O que Deus falou para Adão? Adão, domine sobre toda terra, domine sobre tudo, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as alimárias do campo. Adão, domine sobre tudo. Adão, eu estou colocando tudo debaixo do teu domínio. Adão, domine sobre tudo. Tá. Adão pecou. O que Deus falou? Por tua culpa, tudo. Por tua culpa, toda a terra será maldita. Tudo, Adão, que estava sobre o teu domínio abençoado, agora com o teu erro estará tudo fora do teu domínio, amaldiçoado, tu vai perder. Aí Adão provavelmente se assustou quando passou perto de um leão e o leão quis devorá-lo. Que isso? Um leão querendo me devorar? Onde é que nós estamos? Perdeu o domínio. Coisas que antes não aconteciam, começa a acontecer. A terra agora, como Deus diz, olha, com o suor do teu rosto tu vai ter que conquistar o teu pão. A terra não vai mais produzir as coisas para você, você vai ter que cavar, arar, plantar a terra, colher, você vai ter que suar duramente, porque você era um líder na presença de Deus, cheio da graça, abençoado. Agora você não é mais esse líder, você está, ainda que tu vai estar sobre a terra e vai ter certo domínio, como se vê até nos dias de hoje, amém, irmão? Mas você vai ter coisas diferentes infringindo na sua vida. O que estava na sua mão para ser abençoado, agora está na sua mão, mas com maldição. Tudo que Deus botou na mão de Adão, ficou em maldição quando Adão pecou. Tá, vamos para Davi. Davi é um líder, está na presença de Deus. A bênção que Deus dá sobre Davi está sobre o povo. Davi vacilou. Quem sofreu? Tudo que estava no domínio dele. 70 mil homens do povo caíram pela peste. Saul, enquanto governava, o povo não ia bem? Quando Saul se desviou, ou melhor, quando Deus rejeitou Saul, o que aconteceu? Ele não conduziu o povo lá, não foi todo mundo para uma batalha, quase foi todo mundo exterminado. Aí Deus poderia dizer assim, não, eu levantei Saul como rei, o povo pediu, não deu certo, já que não deu certo, eu vou acabar com isso. Não. Olha, Saul, tu foi rejeitado, mas Deus já está levantando outro rei. Por quê? O povo precisa de liderança. E antes dos reis, o povo tinha liderança? Sempre teve. Deus nunca, presta atenção, Deus nunca agiu diretamente sobre o povo, ele sempre teve um sacerdote. Sempre! Não adianta buscar no espaço, no tempo, na eternidade, uma visão diferente, porque ele sempre teve um sacerdote. Desde o patriarca Jó, a Bíblia mostra que cada um era o sacerdote, cada homem mais velho era sacerdote que cuidava da sua família, que fazia os sacrifícios e a intercessão pela sua própria família. Era a era patriarcal e lá está o sacerdote, o mais velho da família. Depois vem Abraão, Deus chama Abraão, quando Abraão é chamado, conquista várias coisas, e daqui a pouco Abraão está entregando todos os seus dízimos a Melquisedeque. Lá está a figura do sacerdote. Quando Moisés foge do Egito, porque tinha matado um homem, quando ele vai se refugiar lá no deserto, ele encontra Jetro, sacerdote do Deus vivo. A terra nunca esteve sem sacerdote, porque o povo não pode viver sem o sacerdócio. É impossível viver sem um líder. Quer a prova? Olha o país como está. Porque ninguém se levanta como líder no meio da sociedade. Ninguém se levanta. Quando se levantaram, nós tivemos revoluções no mundo inteiro. Por quê? Porque alguém se levantava.
mas não se levanta, o povo vai sofrendo, vai padecendo, vai sendo pisado, vai sendo esmiuçado, vai sendo humilhado. Nós pagamos R$3 num litro de gasolina. Cadê o líder? Cadê alguém falando? Aparece um monte de gente para criticar, mas cadê líder? Não tem liderança, só tem gente para falar, mas liderar é outra história. R$3 num litro de gasolina. Por que isso? Porque não tem líder. Não tem líder. Eu via hoje na televisão, já fazem carro que com 1 litro de combustível anda 107 quilômetros. Eu quero ver eles produzirem esses carros na mão da população. Quero ver isso. Você acha que vai ter carro dado para a população? Carro que com 1 litro de combustível, ainda tem a opção, é híbrido, se quiser andar na energia elétrica, ele anda. Você acha que vão soltar esse carro no meio da população? Você acha que o governo vai deixar isso? O governo vai pôr em risco o lucro absurdo da Petrobras? Você acha isso? Agora, se aparecer um líder para criar uma revolução, aí é outra história. Cada pneu, cada peça é tudo manipulado pelo governo. Ou você acha que o governo vai deixar empresas milionárias circularem no país à toa? O povo, irmão, precisa de liderança e não dá para fugir disso, não. Se você observar antes de Moisés, se você observar antes de Abraão, se você observar no tempo de Jó, que foi um livro escrito por Moisés, muito tempo antes dele próprio, Moisés conheceu esse homem, Moisés conheceu essa história, não se sabe se ele conheceu Jó, nem acredita-se que ele conheceu Jó, mas ele conheceu a história e ele escreveu a história. Nós tivemos Davi, tivemos Saul. Quando o povo está bem, quando o líder está bem, o povo está bem. Quando o líder está mal, o povo está mal. Veio Jesus e fundou a sua igreja. Eu pergunto, Jesus criou líderes para a sua igreja? Se Jesus criou líderes para a sua igreja, irmão, não vamos viver ilusão de achar que podemos viver sem líder. 13 anos da minha vida eu vivi debaixo de liderança. 13 anos eu fui fiel aos ministérios por onde eu passava. 13 anos, sabe o que são 13 anos? Não são 13 dias. Eu não evangelizava para o meu ministério, eu evangelizava para o ministério dos outros, mas ao mesmo tempo estou cumprindo o meu, porque é o projeto de Deus para a minha vida, trabalhar para os outros, mas ao mesmo tempo a recompensa vem para mim, porque Deus galardoa e recompensa cada vírgula que façamos, porque trabalhar para o ministério dos outros não é trabalhar para os outros, é trabalhar para o reino de Deus. Tem gente que nem entende isso. Uma vez eu ouvi uma frase aí há anos atrás, alguém dizendo assim: eu estou guardando dinheiro e guardando joias e guardando um monte de coisa, porque é para aplicar no meu ministério. Eu falei, ferrou. Imagina, meu irmão, você está dentro de uma igreja, você ser membro de uma igreja, está convivendo ali e de repente você ouve alguém falar isso. Como que pode alguém falar uma coisa dessa? Parece que as mensagens que você está ouvindo parecem não ser as mesmas que aquela pessoa está ouvindo. Eu não tenho que guardar nada para o meu ministério, porque tudo que o meu ministério precisa já está na mão de Deus. Não tenho que guardar nada, nem um centavo, nem uma meia, nem um sapato, nem um tijolo, nada. Eu tenho que guardar a fé, e quando Ele me disser vai e faz, eu vou e faço. E da areia, meu Deus, constrói castelos. Ou não constrói? Será que não dá para ver isso? Jesus veio e fundou a sua igreja, com líder ou sem líder? Todos não reconheciam em Pedro um líder levantado por Deus?
Se todos reconheciam, é porque a igreja tem liderança. Qual o resultado das pessoas que estão por aí sob lideranças apóstatas? Padecendo, debaixo de maldição. As pessoas que não sabem buscar em Deus e se sujeitar a lideranças, tem pessoas que, eu estou visitando igreja para ver aonde que eu acho que se enquadra melhor com a minha vida, se enquadra melhor com a minha visão espiritual. Imagina uma pessoa ser tão infeliz, ser tão desgraçada, ao ponto de ela procurar uma igreja que se enquadre com a visão espiritual dela. Como se igrejas tivessem visão espiritual diferente. Se é igreja, é porque tem um só Espírito. Se é diferente, é porque não é igreja. Uma é igreja e a outra não. Porque aonde está o Espírito de Deus, existe só uma opinião. Cada peça, uma se junta à outra e tudo coopera juntamente para o reino de Deus. Se existem divisões, é porque divisões de opiniões aonde há contradição, é porque alguém está fora. Estando fora, não é igreja. Jesus fundou a sua igreja, levantou líderes, e em nenhum momento Jesus deixou a sua igreja sem liderança. Ele sempre agiu utilizando-se de liderança. Tem até um provérbio que um pastor falava: quem não é um bom liderado, jamais será um bom líder. Irmão, hoje tem pessoas que estão congregando debaixo de não é nem ministério, debaixo de liderança de mulher rotulada de pastor, de pastora. O resultado: se a mulher está em maldição, à semelhança de Adão quando pecou, todo o seu reino, todo o domínio de Adão passou a ficar debaixo de maldição. Se mulher pastora é uma maldição, quem congrega dentro dessas organizações está colhendo o quê? Maldições. Normalmente, sempre, pelo menos 100% das que eu conheci, as mulheres pastoras sempre carregam crônicas enfermidades que não sara de jeito nenhum. Se é isso que tem na vida dela, o que vai ter na vida do povo? Doenças, enfermidades e coisas que não se resolvem de jeito nenhum. Então, meu irmão, pensa lá você no teu canto, examina, entende que não adianta você tentar pular de galho em galho para ouvir coisas leves, coisas mais agradáveis. Não adianta. A realidade é uma só. Deus te leva como me levou durante tantos anos da minha vida, até 13 anos atrás, antes de me mandar fundar a Geração Jesus Cristo. Deus nos leva, Deus nos conduz a lugares onde nós precisamos ser esclarecidos, precisamos ser liderados, precisamos ser orientados, e não adianta eu dizer, não, eu não vou para essa igreja, eu vou para aquela. Não adianta, porque essa escolha de uma igreja, de um rebanho, de um aprisco, isso não está no meu domínio. É Deus que determina aonde eu vou estar e o que eu vou fazer. Às vezes o meu fazer é resumir-se, sentar num banco e lá ficar aprendendo. Como eu passei por um lugar há 5 anos, onde aprendi coisas inacreditáveis que eu nunca pensei que Deus realizasse na terra. E depois de 5 anos, Deus me mandou para ajudar num porão de uma igreja. E lá fui eu ainda, debaixo de liderança. Sem entrar em contenda, sem entrar em rixas. E olha, que o pastor, que era o presidente da igreja, eu tinha condições de dar aula para ele, mas muita aula mesmo. Porém, Deus não me colocou lá como líder, mas como liderado. E no meu lugar, muitos olhariam para a situação e diriam assim: não, eu não vou ficar aqui não, eu ficar aqui, eu tenho condições de dar aula para esse cara. Não interessa as suas condições, o que interessa é o projeto de Deus.
Não interessa se você tem condições de assumir um púlpito aos teus olhos, mas se Deus te deu a vassoura, use bem a vassoura, porque se você não usar muito bem a vassoura, nunca chegarás atrás de um púlpito. E sabe por que você precisa de liderança? Para ouvir isso. Porque se você não ouve isso, você não será nada, você não vai a parte alguma. Meu irmão, se tem um cara que comeu poeira e limpou e fez faxina em igreja nesse universo, esse cara fui eu. Eu comi muita poeira, eu andei muito dentro de lama, eu entrei em forro de igreja, eu rasguei mão e pé em prego, eu me dilacerei, cada gota de sangue que eu pingava no meio das obras, no meio do concreto, no meio das ferramentas. Não estou falando da nossa não, estou falando da igreja dos outros. Até a igreja que nem membro eu não era, mas vi o pastor sozinho lá no sufoco, eu ia ajudar, cada gota de sangue eu dizia para Jesus, Jesus, eu estou fazendo isso porque eu acredito que essa obra é tua. Agora tem gente que está aí de terninho e gravata, almofadinha, não faz nada para canto nenhum e está esperando o seu ministério. Meu irmão, ministério significa liderança. Ministério significa liderança, e quem não sabe ser liderado, nunca receberá de Deus a graça para liderar. Vai naufragar. E tem mais. Agora, meu irmão, agora é a parte que ninguém gosta de ouvir. Liderança faz convocação. E quando Deus manda uma liderança convocar, quem entende a convocação entra para o grupo dos vencedores. Quem não entende, fica fora. Tem muita gente que tem aquela... Não, eu não concordo com essa opinião, eu não concordo com aquele trabalho, eu não concordo com essa filosofia, eu não concordo com esse ponto de vista. Meu irmão, uma coisa Deus nunca fez nem nunca vai fazer: levar uma pessoa para uma igreja e pedir a opinião dela do que ela concorda ou não concorda. O que cada um tem que fazer é trancar-se no seu quarto e dizer: Deus, tu estás falando, Deus, tu estás nesse negócio. Se Deus disser estou, mesmo que para você seja loucura, para Deus vai ser poder, tanto para a sua vida como para o seu reino. Não faz diferença o que pensamos, o que achamos. Isso é uma coisa, a mensagem de hoje, no resumo dela, é uma coisa que muita gente não gosta de ouvir. Eu estou vendo isso e estou lembrando algo que Deus falou, que ia falar coisas que muita gente não gostava de ouvir. Eu vejo que isso é uma delas. Você não vai servir a Deus, você e Deus. Você vai depender desse púlpito enquanto ele existir, estiver de pé na frente de Deus. Tudo que nós temos feito, passado, as pressões, as guerras, as algemas, as cadeias, que você sabe muito bem, tudo que nós temos passado, as aflições que temos sofrido, as angústias que muitas você nem sabe, as guerras que estamos nos preparando para enfrentar, que virão guerras aí pela frente, meu irmão, tudo isso é muito glorioso, mas muito do preço que tem sido pago não é para ninguém chegar e depois discordar. Não estamos abertos à negociação. Somos um barco que estamos atravessando o oceano. Quem achar que o barco é firme, pule para dentro. Quem achar que ele vai afundar, que pule para fora. Mas vai ver o resultado final. Todo mundo verá o resultado final. Por isso começa a pagar o teu preço de oração, meu irmão. Paga o teu preço de oração e pergunta para Deus: Senhor, tem outro ministério aí para eu congregar? Senhor, tem outro ministério aí que desafia traficante armado e fica de pé? Tem outro ministério aí que não está nem aí para as constituições, mas que honra a tua palavra, seja com sangue se preciso for? Tem outro, Deus? Se tem outro, meu irmão, pula para lá. Se não tem, simplesmente cala a boca e segue o curso.
É assim, irmão, que funciona. Pode acreditar. Quando Israel andou na presença de Deus e o povo queria andar na presença de Deus e tinha um rei ímpio que massacrava o povo, de repente Deus fazia uma guerra, derrotava aquele rei. Fazia aquele rei cair a espada, mas levantava outro. Amém? Então, irmão, valoriza a porta que Jesus abriu para você. Qual é a porta? A porta da oração. A porta do entendimento, a porta da compreensão. Mas o entendimento e compreensão é dado exclusivamente àqueles que entram no seu quarto, fecham a porta e falam com o seu Deus. Não te confundas achando que um papo com o seu companheiro, um papo com o seu irmão vai te levar a algum lugar. Você está perdendo tempo. Fala com Deus. Diz: Deus, me deixa enxergar as tuas pegadas, e o que Ele te apontar é aí que você vai ter que andar. De outra forma, meu irmão, não tem como prosseguir. Se a caminhada evangélica fosse um negócio fácil, simplesmente tantos que começaram a caminhada antes de mim e comigo e um pouco depois, eles estariam de pé, mas eles não estão de pé. Eles estão por aí, perdidos, desviados. Outros, depois de muito tempo, acharam que podiam fazer um seminário batista e virar um pastorzinho batista. Hoje estão debaixo de influências maçônicas. Outros estão apadrinhados pelos políticos. Considere essas coisas, irmão. Paga o preço da oração. Considere essas coisas. Você nunca vai ver um compasso e um esquadro pintado na frente desse púlpito. Considera isso, meu irmão. Considera que na minha assinatura, se você vê 3 pontinhos, é puro enfeite. Eu não tenho pacto com o diabo. Considera essas coisas. Considera que você, durante o tempo que você está aqui, esse ministério tem 13 anos, considera que você nunca viu um político sentado atrás desse púlpito. Considera isso, meu irmão. Considera essas coisas por amor à tua própria vida. Entenda de uma vez por todas, você não é dono do seu nariz. É Jesus quem governa a sua vida. E se você estiver fora dos projetos dele, caminhando por onde ele não te determinou caminhar, você vai se perder. Então, ficamos por aqui, pois até aqui nos tem ajudado o Senhor.